Olá, turminha, como vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá para mais uma aulinha? Disciplina de português. Verbos regulares. São aqueles que, quando conjugados, não sofrem alterações nos radicais e nas terminações, ou seja, são verbos que se encaixam em modelos fixos de conjugação verbal. Exemplo. Vamos para a conjugação do verbo regular mandar, no presente indicativo. Eu mando, tu mandas, ele manda, nós mandamos, vós mandais e eles mandam. Como nem o radical e nem as terminações se alteram nessa conjugação, o verbo é regular. Agora vamos para a linguagem formal e informal. A linguagem formal, também chamada de culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Por exemplo, estou muito atrasada. Já a linguagem informal é usada em momentos com a família e amigos, a chamada linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea e despreocupada com as normas gramaticais. Exemplo, poxa, tô muito atrasada. Agora vamos para a disciplina de matemática. Vamos falar sobre expressões com frações. Expressões com frações são calculadas do mesmo modo que expressões com números naturais. O cálculo de expressões obedece às seguintes regras. As multiplicações e divisões devem ser efetuadas antes das adições e subtrações, obedecendo à ordem em que aparecem. As adições e subtrações são efetuadas por último, também obedecendo à ordem em que aparecem. Vejam o exemplo. 1 sobre 2 mais 2 sobre 4 vezes 2 sobre 4 é igual. Repetimos 1/2 mais. Multiplicamos as duas frações. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Então, ficamos com a fração 1 sobre 2 mais 4 sobre 16. Conservamos o denominador 16 e aí vamos fazer o cálculo. 16 dividido por 2, 8. 8 vezes 1, 8. E 16 dividido por 16, 1. 1 vezes 4, 4. É igual, repetimos o denominador 16 e somamos 8 mais 4, que é igual a 12. Então, ficamos com a fração 12 sobre 16 avos, que é igual, fazemos uma simplificação. Nesse caso aí, fizemos por 4. 12 dividido por 4, 3. E 16 por 4, 4. Temos aí a resolução das expressões com frações. Agora vamos para a disciplina de ciências. Vamos falar sobre o sistema nervoso. É o sistema que coordena o funcionamento do corpo humano. O sistema nervoso divide-se em duas partes principais: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Agora vamos para o conteúdo, integrando alguns sistemas do corpo humano. O alimento que ingerimos deve ser quebrado em pedaços cada vez menores. E, para isso, ele passará pela boca, pelo esôfago, pelo estômago e então chega ao intestino delgado, onde os nutrientes serão absorvidos. A água que bebemos ou que vem dos alimentos que ingerimos é absorvida no intestino grosso e, assim, tanto a água como os nutrientes passam a corrente sanguínea e são distribuídos pelas células do organismo. Uma parte dos nutrientes é usada pelas células para seu desenvolvimento e reprodução, e outra parte a célula transforma em energia para o funcionamento do corpo. O gás que entra pelo nariz é rico em gás oxigênio e vai para os pulmões. Nos pulmões, o oxigênio passa para o sangue a fim de ser redistribuído para todas as células, pois sem ele a célula não consegue transformar o nutriente em energia. O sangue fornece oxigênio e retira o gás carbônico produzido nas células. A circulação sanguínea leva o gás carbônico aos pulmões, de onde esse gás sai do corpo com o ar expirado. Além do gás carbônico, as células de nosso corpo geram outros resíduos que podem ser tóxicos ao organismo e que é função do sangue removê-los durante a circulação. O sangue é filtrado quando chega aos rins e os resíduos misturados com água formarão a urina, que irá para a bexiga e será eliminada do corpo. Por exemplo, se você sai correndo em direção ao banheiro, é porque o seu corpo está lembrando que é hora de eliminar os resíduos tóxicos.
Mas, para que você possa sair correndo, o sistema locomotor deve estar funcionando bem. Agora vamos para a disciplina de História. Vamos falar sobre o Estado Novo, de 1937 a 1945. A Constituição de 1934 determinava que o mandato do presidente seria de 4 anos, sem possibilidade de concorrer à reeleição. O mandato presidencial de Getúlio Vargas terminaria em 1938. Porém, em 1937, os aliados de Vargas afirmaram ter descoberto um plano dos opositores do governo que promovia incêndios em prédios públicos, saques, atentados contra autoridades e uma greve geral. Diante dessa possibilidade de instauração de um caos nacional, em 10 de novembro de 1937, Vargas fechou o Congresso Nacional, mandou prender os adversários políticos e anunciou uma nova Constituição, que dava amplos poderes a ele como presidente do país. Dessa forma, instaurou-se a primeira ditadura do Brasil, período histórico que ficou conhecido como Estado Novo. Como estratégia para ganhar apoio popular, Getúlio decretou direitos trabalhistas, salário mínimo, limite de carga horária diária de trabalho de 8 horas, descanso semanal remunerado, carteira de trabalho, aposentadoria, férias anuais. Por causa dessas medidas, Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. O Departamento de Imprensa e Propaganda, para garantir que a imprensa não divulgasse informações contrárias aos interesses do governo, durante o Estado Novo, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Esse órgão governamental tinha a responsabilidade de fiscalizar jornais, revistas, rádios, cinema, teatro, literatura e qualquer outra manifestação cultural. Da imprensa à imprensa. O termo imprensa originou-se da palavra prensa, um instrumento técnico criado por Gutenberg na década de 1430, capaz de reproduzir palavras e textos por meio de caracteres. Na atualidade, a palavra imprensa representa as instituições de divulgação de notícias e opiniões como jornais e revistas. Quando foi criada a prensa, proporcionou grandes mudanças sociais. A principal delas foi o barateamento dos livros, o que aumentou a circulação de informações e facilitou o acesso de pessoas alfabetizadas ao conhecimento. A difusão de informações fez com que houvesse em todo o mundo um grande salto de produção de conhecimento e de inovações em todas as áreas, artística, médica, científica, entre outras. O fim do Estado Novo. Entre 1939 e 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, um conflito que envolveu a maioria dos países do mundo. De um lado estava o Grupo dos Aliados, formado por Estados Unidos, Inglaterra e Rússia. O oponente era o grupo chamado Eixo, composto de Alemanha, Itália e Japão, países governados de forma autoritária. O Brasil entrou na guerra em 1942, apoiando os aliados. No entanto, a luta contra regimes autoritários fez aumentar no Brasil a oposição a Getúlio Vargas e seu governo ditatorial. Diante da pressão popular, Vargas tomou algumas atitudes. Convocou eleições para dezembro de 1945, reorganizou os partidos, anistiou presos políticos e extinguiu o DIP. O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu provisoriamente o governo até as eleições, em 2 de dezembro de 1945. Era o fim do Estado Novo. Agora vamos para a disciplina de Geografia. O conteúdo de hoje é Meios de Comunicação. Atualmente, o ser humano dispõe de inúmeros meios de comunicação que lhe possibilitam tomar conhecimento dos fatores mais importantes do mundo no momento exato em que estão acontecendo. No Brasil, os mais usados são o rádio, a televisão, o telefone, o celular, os jornais, as revistas, as correspondências, carta, e-mail, mensagens de aplicativos de celular, os livros, o cinema, a internet. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é a empresa que faz o envio e a entrega dos serviços postais, correspondências, em nosso país.
Para possibilitar as telecomunicações, isto é, as comunicações à distância, também são usados os satélites artificiais. Por meio dos satélites artificiais, de televisores e da internet, podemos assistir a um acontecimento no Brasil ou em qualquer parte do mundo em tempo real, ou seja, com a transmissão ao vivo. A internet tornou-se um meio muito popular de comunicação, pois possibilita enviar mensagens, e-mails, imagens e vídeos, além de acessar as redes sociais. É possível conversar com outras pessoas e vê-las por meio de câmeras, webcams, conectadas a computadores, telefones, celulares e tablets. Como exemplo, temos a situação que nós estamos. Devido à pandemia, nossas aulas são virtuais, né? Nos vemos através das câmeras, né, conectadas a computadores, telefones celulares ou tablets. Tudo isso através dos meios de comunicação. Utilizamos a internet para nos comunicarmos, através de mensagens, de imagens, de vídeos. Falaremos sobre o sistema nervoso e enquanto eu dou explicação, vocês vão apontar nos seus cadernos. Mas antes, eu quero que vocês pensem como é que seu corpo interpreta a informação que eu dou e que vocês depois passam por escrito. A informação que nos chega do que escutamos e vemos vai até o nosso cérebro. Este envia a ordem nas nossas mãos para que possamos escrevê-la em nossos cadernos. Muito bem. Ou seja, que existem órgãos que recebem essa informação, que são chamados órgãos sensoriais, e que a enviam ao cérebro. Este a processa para provocar um movimento voluntário, ou seja, uma resposta motora. O sinal sensorial deve viajar do órgão sensorial até o cérebro, e dali sai a resposta até os músculos motores. Todo este conjunto de órgãos sensoriais, vias nervosas e centros de processamento se chama sistema nervoso. No entanto, nem todos os músculos são movidos de forma consciente. Alguém sabe de algum músculo que não seja controlado de maneira consciente? O coração? Certo. O coração se regula inconscientemente, como os músculos das vísceras e as glândulas. Então, o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, é o que regula e coordena todas as funções do organismo, sejam estas voluntárias ou não. Começa recebendo informação para depois elaborar uma resposta e produzir algum efeito. Para facilitar seu estudo, divide-se em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central está composto pelo encéfalo e pela médula espinal. O que é o encéfalo? É a massa nervosa que está dentro do crânio. Ali podemos encontrar o cérebro, o cerebelo e outros órgãos e glândulas. O sistema nervoso periférico, pelo contrário, está formado por todos os nervos que entram e saem do sistema nervoso central. Se estes nervos ingressam informação ao sistema nervoso central, são chamados sensoriais, já que provêm dos sentidos, mas se levam informação do sistema nervoso central para os órgãos. Então, se denominam motores, porque produzem algum tipo de um movimento que, por sua vez, pode ser voluntário, também chamado somático, ou involuntário, conhecido como autônomo. Que cheirinho bom. O que você está cozinhando? Macarrão com molho. Abre o meu apetite. Bom, diga para sua boca que tenha paciência, porque falta um pouco ainda. Eu digo, mas acho que ela não vai ligar porque a saliva é involuntária. Depende de nervos autônomos. Está certo, autônomo. Põe em funcionamento os músculos voluntários e me ajude a colocar a mesa. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Tchau, beijos, até a próxima!